Salve, salve nação! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui um corte do Jogo Aberto da Band com o novo calendário do futebol brasileiro. Galera, Campeonato Brasileiro vai começar dia 28 de janeiro e vai até dia 2 de dezembro. Vamos falar aqui dos estaduais, Copa do Brasil, vamos falar do calendário completo para vocês. Deixa o like, se inscreva no canal se você é mengão, se você é rubro-negro, seja bem-vindo e ative o sininho. No final do vídeo eu vou falar se eu gostei ou não desse novo calendário. E você gostou? Comente aqui, fique à vontade, quero saber a sua opinião. Quero dar os créditos para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos lá para o vídeo. Quem se planejou agora já acabou tudo, hein? CBF vai nos reembolsar, né? Bom, o novo calendário do futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, já começa em janeiro, no dia 28 de janeiro, e ele vai até o dia 2 de dezembro, só que tem a Copa do Mundo no meio, não é para ter aquela parada. Então vai ter a manutenção do formato atual, pontos corridos, mesma maneira como a gente já conhece. Campeonatos estaduais começam no dia 11 de janeiro e eles vão até o dia 8 de março. Então eles vão ter um período bem enxuto. Já num dia e no outro com o Corinthians, entendi. Galera, o clube que ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores e for pro Mundial de Clubes, cara, terá problemas, né? Porque férias não vai ter. Olha só como que vai ficar esse calendário, cara. Mas é isso, já é legal, né? Tomara que a minha esposa esteja assistindo, viu? A culpa não é minha. Não, imagine o clássico. Não, o clássico não, pelo Campeonato Gaúcho ou pelo Campeonato Brasileiro. Essa máxima que nós podemos apenas ter 11 datas no calendário, até 11 datas. A Copa do Brasil, ela vai ser mudada. Ela começa no dia 18 de fevereiro, vai até 6 de dezembro, não é? E olha só, clubes da Série A entram na quinta fase. Ou seja, muitos clubes estarão participando dessa competição. Eu queria saber quando começa a quinta fase. Da fase 1 até a fase 4, em jogo único. Da quinta fase, que é onde os clubes da Série A começam a participar, até a semifinal, jogos de ida e volta, e a final, em jogo único. Eita. Legal, interessante. Campo neutro? A quinta fase ali é oitavas, só pra... Não, parabéns pro gênio, né? Porque você vai ter um campeonato praticamente que de 11 meses e um jogo só na final. Aí você pega o brasileiro, 11 meses também. Esses caras vocês estão tomando o quê no café da manhã? A Libertadores é um jogo só na final também. Velho, não é possível. Vocês estão brincando. E vocês vão colocar robô pra jogar agora? É isso que eles vão colocar? Eu vou pedir pra deixarem essas regras aqui pra vocês olharem. Isso foi divulgado agora de manhã pelo presidente da CBF, pelos diretores da Confederação Brasileira. E, por enquanto, a gente tem que agora começar a entender isso, como será esse novo calendário. Mas o que mais me preocupou é que também tem as regionais, né? Além da Copa Verde e da Copa Nordeste, que eles precisaram incluir no calendário, eles estão querendo criar uma Liga Sul-Sudeste. Nossa. Aí, gente, o calendário já está inchado. Os caras já tiveram que fazer um revolution aí para colocar tudo que já tem. Aí querem criar mais uma liga. Vai ter que ter 50 no elenco, Não, então, para jogar. Voltar a jogar, é para compor o elenco. Para compor o elenco. Cara, os caras querem por mais campeonato ainda. Meu Deus, velho. Vão jogar de 2 em 2 dias? Que isso, cara. Loucura total. Tem espaço, sim. Agora, você imagina esse 11 datas do campeonato estadual. Você imagina os estaduais, como é aqui o Campeonato Paulista, que é bem disputado, que é o que mais Eles vão jogar com reservas, né? Então, porque volta no dia 11. Eu percebi um esforço tremendo em promover ou dar mais calendário para times menores, times que não têm tanto orçamento e que precisam de mais datas, de mais partidas, enfim. Agora, a Gabi Marino está lá no Rio de Janeiro, lá na sede da CBF, ela conversou com o presidente e ela vai trazer informações aqui no Jogo Aberto. Gabi, estamos ainda tentando nos acostumar com esse novo calendário, entender essa dinâmica proposta para o ano que vem e para a sequência e queremos mais detalhes, hein? A CBF deu aquela boa mudada. Para você, uma boa tarde. Chega mais. Tudo bem, Renata? Boa tarde para você e para todos. Eu tô passando... Ué, Problema de sinal, alguma coisa ela não está com a conexão em dia.
Opa. E a gente vai ouvir o Samir Chaldi, presidente da CBF, no momento falando sobre esse novo calendário. Bom, acho que o diálogo prevaleceu, tanto com federações e clubes, os mais próximos, mas todos entenderam a necessidade de se fazer essa reformulação e para todo um ecossistema do futebol. Presidente, queria que você falasse um pouquinho dos bastidores, né, dessa reformulação. Qual foi o maior desafio? Sempre existiu essa discussão de acabar ou não com os estaduais. Agora o brasileiro acaba intercalando ali pelo menos em 4 datas. Queria que você contasse pra gente como foi a construção aí e esse bastidor do desafio de achar espaço para tudo. Bem, primeiro que já deixei claro que na minha gestão não há possibilidade de acabar com os estaduais. O que nós queremos é fortalecer ainda mais a nossa base da pirâmide, é o que movimenta, o que fomenta o nosso futebol. Essa construção foi feita com bastante diálogo. A gente está aí há 3 meses, um pouco mais de 3 meses, debruçados em cima disso. Vários profissionais, vários setores envolvidos, federações, clubes, toda a CBF. E o que a gente fez hoje entregou, acredito que seja o melhor para o que nós temos, até porque dependemos de outros calendários para fazer o nosso. Então, de acordo com todas as peculiaridades que vocês já conhecem, que foi apresentado, a gente acha, eu tenho convicção que esse é o melhor formato e nós vamos com certeza ver o resultado disso ali para 27 e 28, onde nós teremos um calendário mais enxuto e mais coeso. Olha, quem está chegando também aqui é Everton Guimarães e já vai comentar sobre esse novo calendário, essas propostas da CBF. Bom dia. Everton, para você, aquele boa tarde especial. Que coisa, hein? Radicalizaram. Imagina o Brasileirão começando em janeiro e terminando em dezembro. Que legal, né? Bem motivador, um ano inteiro pensando no mesmo campeonato. Porque o Galo Parabéns pelo horário. Boa tarde, hein, Everton? Parabéns. Boa tarde a todos. Eu estou aqui atentamente acompanhando vocês. Eu gosto muito de vocês, tá? Eu acho que vocês fazem um bom trabalho aqui no Jogo Aberto. Muito parabéns a todos. Mas em especial você, Renata, que nunca erra, se equivoca às vezes. Eu gostei do novo calendário, só não sei onde é que eles vão enfiar Copa Sudeste, estadual, brasileiro começando em janeiro e tal. O brasileiro começar em janeiro e seguir até dezembro, eu achei ótimo. Obviamente nós temos que considerar a Copa do Mundo. Agora onde é que eles vão enfiar uma Copa Sudeste aí? Sinceramente, eu não sei. Essa parte eu também não entendi, cara. Os caras inventar mais um torneio e vão por onde, né? Em qual calendário? Acho que a grande novidade é o impedimento semiautomático, que eu aprovo, acho que para reduzir um pouco dessas discussões inacabáveis, né? Eu acho interessante. Mas com Copa do Mundo ano que vem, eu não sei onde eles vão conseguir encaixar Copa Sudeste, Copa do Brasil, estadual, Campeonato Brasileiro, nesse período todo aí. Eu gostei também dos times que estão, dos grandes times, dos clubes da Série A entrarem na 5ª fase, isso é muito bom, isso aí realmente é muito bom. Mas eu acho que, na prática, Renata, as mudanças, no papel, elas são interessantes. Quando a bola começar a rolar, o calendário vai continuar sendo um problema para os clubes brasileiros. E o Campeonato Brasileiro, que começa em janeiro e termina em dezembro, mesmo com a paralisação para a Copa do Mundo, vai privilegiar sempre aqueles clubes que têm elencos maiores e melhores, ou seja, nada vai mudar diante do que está acontecendo esse ano para o ano que vem. Os times que vão brigar na ponta do ano que vem, mesmo com essa mudança, serão os mesmos que estão brigando esse ano, ou seja, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e talvez um ou outro que se fortalecer nessa virada do ano. Não vai ter muita mudança em relação ao ano que vem, desse ano para o ano que vem, de quem está entrando como favorito mais uma vez. O que vai acontecer é que jogadores da Série A ou da Série B também, das divisões mais importantes, vão estar extenuados, sobrecarregados no final do ano, porque é uma confusão de calendário, de troca, vem para essa competição. Vai ser legal, né? Estadual junto com o Brasileirão, imagina isso. A concentração. Para times que têm grandes elencos, como Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, concordo com o Everton, é um pouco mais tranquilo. Para os outros, é uma administração bem complexa. Marco Aurélio Cunha, você já cuidou muito de logística, já pensou nisso, não vai ser simples. Vai ser uma fábrica de crise, né? Porque, e de lesões. Como eu falo, sempre um só que ganha. E todos envolvidos em muitas competições, vai ter reclamação, treinadores chorando. Eu entendo que é muito difícil. Vixe, se vai, hein? Imagina o Renato Gaúcho reclamando
do calendário brasileiro. Não sei em qual clube ele estará, mas vai ser muita reclamação mesmo. Eu estive na CBF, eu vi quanto é difícil organizar um calendário. Há inúmeras situações. O senhor é um dos culpados, né? Não. Ele cuidava do feminino. Começou lá com o senhor, então. Não, senhor, pelo contrário. Lá nós cuidamos do feminino, apoiamos muito o masculino, mas o futebol ele precisa de novidades. Agora, o que eu lamento mais é a final única, porque a final única, não havendo jogo de ida e volta, cria contra o torcedor uma situação, porque onde vai ser a final? Vai ser definido antes e tudo mais, mas ninguém sabe. O torcedor que é acostumado ao estádio não vai poder gastar dinheiro para ir numa final que vai ser em Brasília, que é algum centro que não é o Rio-São Paulo, para poder motivar. Então, vamos ver, vamos dar confiança ao presidente, vamos ver o que vai acontecer, mas é muito jogo, muita competição entrelaçada, isso dificulta muito para quem trabalha na logística. Esse assunto, nos aprofundarmos, entendermos também. Então, foi só uma palhinha, um começo de conversa, porque eu tenho certeza que esse calendário ainda vai ser pauta por muito tempo, não apenas o jogo aberto. E para complementar o nosso vídeo, vou trazer aqui também um corte da ESPN Brasil com mais informações sobre essa mudança revolucionária do calendário do futebol brasileiro. Vamos lá. Bom dia, Bruno, amigos que estão aí no estúdio, também ao fã de esporte que nos acompanha. Bom dia, amigos. Bom dia. Bom dia. São tantas mudanças que a gente até está em 3, hoje a gente está em batalhão aqui para passar para vocês, mas exatamente essa com certeza é a mudança mais significativa, é a extensão do Campeonato Brasileiro pela temporada, né? Então começa ali no último final de semana de janeiro e vai até o primeiro final de semana de dezembro, com a pausa, é claro, para a Copa do Mundo. Mas isso vai impactar em todas as outras competições, né? Então a gente vai começar falando do estadual também, porque os estaduais que costumavam ter 16 datas passam a ter 11 datas. Claro que o Júlio Avelar, diretor de competições da CBF, já deixou explícito ali na nossa apresentação de que vai ter ainda uma conversa com a FPF e FERJ, né, as federações do Rio e de São Paulo, para ver se tem possibilidade de adaptação. E também a gente passa o calendário da Copa do Brasil, que é uma mudança grande, de 92 times para 126 times e final única. Amigos, muita coisa para passar para o fã de esporte. Vou começar com você, Gustavo Zupac. Eu gostei. Porque o Rafa, anfitrião, deixou a gente começar com você. É verdade, visita tem sempre prioridade. Assim, eu queria dizer de largada que eu gostei. É claro que não é o calendário perfeito. Claro que tem gargalos nesse calendário, no começo, no fim. E a gente vai discuti-los pelos próximos dias. Mas de largada, eu considero um calendário bastante, significativamente melhor do que o atual, uma evolução importante. Falando de Brasileirão em janeiro, gosto da ideia, é o principal produto do país, ele mais espaçado, ele é mais valorizado, e ano que vem tem a Copa do Mundo que exprimiria muito, então acho uma boa medida, que tem consequência direta nos estaduais. Era preciso reduzir os estaduais, este nível de calendário, CBF, FIFA, Conmebol, não comportam um estadual tão grande quanto a gente vinha, eles perderam relevância, não dá para extinguir de uma vez por todas, de uma vez só, mas reduzir era importante. Mas detalhe, o Brasileirão em janeiro, ele não só reduz data, como ele esvazia o estadual. Porque a gente vai ter jogos de Brasileirão em semanas de estadual, isso vai fazer com que times poupem no Paulista para jogar brasileiro. E o estadual vai, mais do que nunca, servir como pré-temporada para as equipes. Porque o brasileiro começando antes, as equipes vão precisar estar em melhor condição física e técnica antes. Então vão usar os estaduais também como pré-temporada. Diminui, esvazia, mas a mudança para mim ela é muito positiva. Até você falou sobre a questão do Brasileirão e do estadual, então vou passar para o Rafa falando sobre a Copa do Brasil, porque a gente tem a mudança significativa da quantidade de equipes, mas também agora os times da Série A vão entrar direto numa nova quinta fase, que é uma quinta fase que tem ida e volta, e aí continua ali oitavas, enfim, vai até a final, uma final única com sede pré-definida. Rafa, o que achamos dessa nova Copa do Brasil? Então, Vicky, Zupa, fã de esporte, eu acho que essa mudança da final única é culturalmente mais impactante para o torcedor brasileiro. A gente tem uma tendência muito grande a refutar alguns produtos que são costumeiramente praticados na Europa e que também já foram absorvidos pela Conmebol, né, como os casos das finais únicas de Libertadores e também de Copa Sul-Americana, porque culturalmente para o brasileiro é importante o chamado ida e volta, a luta por quem vai decidir o jogo em casa. Você, querendo ou não, tem 2 partidas de apelo, com a final única apenas uma partida tem um apelo um pouco maior, isso comercialmente também tem uma redução lá na ponta final do produto, mas assim, vai muito no gosto de cada um, né? Eu acho final única uma coisa interessante.
sentido técnico, sentido cultural, com estádios que tenham capacidade de receber 2 torcidas. Eu acho que caminhamos para uma nova realidade. E no primeiro momento o torcedor não vai gostar, mas eu acho que com o passar do tempo ele vai acabar se acostumando com essa situação e uma final única tem todo um apelo, né, em relação ao tratamento do produto. São muitas mudanças mesmo e assim, é importante a gente tratar um pouco da razão pelas quais elas foram tomadas. A CBF está batendo muito na tecla de aumentar a situação relacionada à base do futebol brasileiro, ou seja, oportunizando os clubes de menor investimento e diminuir o sufoco da elite do futebol brasileiro. Os clubes passam a ter, os grandes, né, que jogam a primeira divisão, passam a ter uma média de 7 a 9 jogos a menos a partir de 2026. Eu acho que essa é uma mudança bem significativa. E a outra que vale a gente pontuar é a ausência de clubes que têm vaga em competições como a Comebol nas novas Copas regionais. Aliás, uma já existe, ou 2 já existem, né? A Copa Verde e a Copa do Nordeste. E agora temos também a Copa Sul-Sudeste. Estas competições regionais não terão os clubes que têm vaga na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Como são muitas mudanças, Bruno, a gente vai podendo debater aqui, mas também Fã de Esporte fica ligado nas nossas redes sociais e também no nosso espn.com.br, porque lá a gente está detalhando bem algumas dessas mudanças, Bruno. E eu tenho muitas dúvidas, ainda bem que vocês acompanharam tudo atentamente, tem muitos dos bastidores também para contarem também para a gente. Antes de eu tirar algumas dúvidas, Mari, Jailson, Mari, começando por você, o que é que você destaca desse novo calendário? Gostou? Eu gostei, eu vou mais ou menos na linha do Zupa. Bom dia, amigos. A gente nem deu tanto bom dia assim ainda hoje, né? A gente já foi direto lá para a CBF, então bom dia para o pessoal que está lá também acompanhando tudo. E uma coisa que me chamou a atenção, como toda a apresentação, ela tinha um ponto comum, né? Essa coisa de você tentar equilibrar para dar oportunidade para as outras federações, as menores, os times participarem das competições no maior nível ali, falando de Copa do Brasil. Então aumentam-se as vagas, é uma situação muito difícil você pensar num calendário para equilibrar o tanto que a gente critica, pensando na saúde dos jogadores, mas também o quanto que a gente chama a atenção para quem depende muito dos estaduais, por exemplo. Então, não é simplesmente acabar com os estaduais e aí as outras equipes que ficam sem calendário o ano inteiro. Eu não gosto de final única. Nem da Copa do Brasil? Não gosto de final única. Eu acho que você tira a oportunidade do público e você tira a oportunidade das equipes. Então, por exemplo, assim, se a gente tem uma Copa do Brasil final São Paulo e Corinthians, que dentro do próprio estádio as torcidas não podem se encontrar, sim, você não pode ter a divisão ali das torcidas, em outro estado você também não consegue garantir a segurança. Então, assim, eu não gosto de final única. Eu acho que é um conceito que a gente tem aqui que faz muito parte, né, do que a gente é como torcida. Mas, no geral, eu gostei. Eu gostei quando você dá mais oportunidades e você também pensa, entre aspas, na saúde dos atletas. Você, Jailson, gostou? Gostei. De uma maneira geral. Gostei. Acho que tem alguns pontos, como o Zupac falou, que a gente pode discutir, né? Alguns gargalos, mas de uma maneira geral. Não, de maneira geral, eu gostei. Acho, assim, bom dia, né? Novamente, bom dia aos amigos também que estão lá, bom dia ao Fã de Esporte. É uma situação que já tinha que ter sido vista há bastante tempo, né? Com um atraso monumental, mas enfim, está sendo visto e eu gostei. É uma situação que eu já batia na tecla, principalmente em relação ao Campeonato Brasileiro, porque se o Brasil quer vender uma liga, né? Uma grande liga, era a única liga no mundo praticamente que o calendário nacional não era iniciado ali, por exemplo, com a sua principal competição. Estou tirando Supercopa, né? Sim. Tirando Supercopa da ideia, falando de ter a principal competição iniciando o calendário nacional. E também, assim, com a redução dos estaduais, que é algo que a gente já tem batido na tecla há bastante tempo, a questão vai ser realmente, né? O Zupa falou de pré-temporada, vai ser, assim, acredito que os times vão fazer 2 grupos, acho que é inevitável, porque vai estar jogando, por exemplo, final de semana, o Campeonato Brasileiro e o estadual vai ser no meio da semana. Você, com todo o respeito do mundo, pegando como carioca que sou, você não vai ver um Vasco, um Fluminense, um Botafogo, Flamengo, jogando o final de semana com a sua equipe principal e no meio de semana o estadual com a equipe principal também. Por exemplo, vai tentar, sei lá, com 30 jogadores que você tem no elenco, você vai fazer uma divisão ali, minimamente, para usar os 2 grupos nas 2 competições que vão acontecer basicamente ao mesmo momento. Me parece que a montagem, Vitória, desse calendário, a premissa é
diminuir a data dos clubes maiores, os clubes da Série A, né? Isso é uma necessidade. Sim. E, ao mesmo tempo, dar mais jogos ou dar um calendário completo para as equipes menores. Sim, corretíssimo, por sinal. Inclusive da série, da terceira divisão e da quarta divisão. Série D com mais de 90 times, né? A Copa do Brasil também e as Copas regionais. Muito bem, galera. O que eu gostei foi o seguinte, cara. Vai ser muito bacana, muito legal acompanhar o Campeonato Brasileiro de janeiro a dezembro. Ponto positivo, eu gostei. O que eu gostei também foi que diminuíram de 16 para 11 jogos os estaduais. Bacana, né, cara? Porque o estadual muito comprido não agrega em nada, né? Gostei disso também. Final única na Copa do Brasil, sinceramente eu não gostei, porque quando mudou a final única da Libertadores eu também não gostei. Eu gostava mais quando era jogo de ida e volta, né, na final. Então eu também não gostei da final única na Copa do Brasil. O resto eu gostei, cara. Essa nova criação de novos torneios Sul-Sudeste, eu vou explicar aqui para vocês o seguinte. Essa mudança não vai afetar todos os times, não. Clubes que jogarem Libertadores ou Sul-Americana não disputarão torneios regionais. Entenda, esse torneio que eu estou falando para vocês, ó. Por exemplo, o atual campeão do Nordeste, né, o Bahia, pode ficar fora do regional no ano que vem. Por quê? Novidades faz parte do novo calendário do futebol brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, anunciou nesta quarta-feira o novo calendário do futebol brasileiro 2026, na sede da entidade no Rio de Janeiro. Entre as novidades está a mudança que impacta as Copas do Nordeste, Verde e a recém-criada Sul-Sudeste. Os times classificados para competições internacionais não vão disputar esses torneios regionais. Tá? Então, vai existir a Copa Sul-Sudeste. Só que quem estiver na Libertadores e também na Copa Sul-Americana não vai disputar essas Copas aqui, que são Copas paralelas, podemos dizer assim, né? Não são iguais aos campeonatos regionais, tá bom? E agora sim, Brasileirão de 2026 será disputado de janeiro a dezembro. Entenda as mudanças. Vou trazer tudo aqui agora para vocês. O Campeonato Brasileiro terá mudança a partir do ano que vem e a principal alteração será a antecipação da data de início. A competição começará em 28 de janeiro e irá até dia 2 de dezembro. Este ano, a primeira rodada do torneio ocorreu no fim de março e a última será no dia 7 de dezembro. O objetivo da CBF é introduzir uma nova cultura no futebol brasileiro, com o Brasileirão sendo disputado durante praticamente todo o calendário. As mudanças também têm como objetivo o aumento de recesso para os jogadores, um maior apelo comercial para a competição e a melhora do produto e do espetáculo. O Brasileirão começará antes do fim dos estaduais, que serão disputados entre 11 de janeiro e 15 de março. Desta forma, haverá semanas com a disputa das duas competições, mas as finais estaduais serão preservadas. Exemplo, haverá semanas com um jogo do estadual no meio de semana e uma rodada do Brasileirão no fim de semana. Eu gostei disso aqui, cara. Nas finais dos estaduais, haverá uma semana livre para as decisões sem rodadas do torneio nacional. Cara, você tendo de janeiro a dezembro o campeonato mais importante, que é o Campeonato Brasileiro, você consegue mudar algumas datas, né? Realocar datas. Isso daqui é legal, ó. Quem estiver nas finais dos estaduais, haverá uma semana livre para as decisões sem rodadas do torneio nacional, né? O Campeonato Brasileiro terá uma pausa de 5 semanas durante a Copa do Mundo de 2026, entre a 1ª de junho e a 2ª semana de julho. A maior competição de seleções começa no dia 11 de junho e vai até o dia 19 de julho. Meu aniversário, dia 19 de julho. Todos os clubes da Série A também estão garantidos na Copa do Brasil do ano que vem. Novidade, não era assim, que também terá o novo formato ao passar de 92 para 126 clubes. O novo calendário vem sendo discutido há 2 anos em comissões de clubes. A CBF preparou a apresentação dessa quarta-feira durante os últimos 3 meses e anunciou diversas mudanças para o ano de 2026. Tá aí, comente, você gostou ou não gostou? Fique à vontade, cara. Eu gostei de algumas coisas e não gostei de outras coisas, mas
positivo, cara. Eu gostei do Campeonato Brasileiro ser disputado praticamente o calendário todo, né, de janeiro a dezembro. Gostei também da diminuição de datas dos estaduais. Gostei de ter um jogo meio de semana do estadual e um jogo fim de semana do Campeonato Brasileiro. E não gostei da final única da Copa do Brasil. Acho mais legal o jogo de ida e volta. Essa é a minha opinião. Valeu, tamo juntos. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!